acordo de bravos ou simplesmente a repetição de um ciclo? Este é o Free Speech e vamos analisar a entrevista em detalhe do senhor professor Severino Ngwenya, prestado ao jornal O País. Meus amigos, tenho 2 vídeos aqui cortados para explicar um pouco o meu posicionamento sobre o que o senhor professor tem estado a falar. É preciso dizer que eu não sou especialista em nada. Eu estou a falar o que eu penso, o que eu estou a ver. O senhor professor, com certeza, estudou estas todas as coisas que está aqui a falar. Agora, a realidade é sempre uma realidade e não temos como fugir dela. Independente de sermos ignorantes ou sermos sábios, a realidade, ela sempre continua sendo realidade. E as minhas análises tendem a ir naquilo que é de fato a realidade. Então vamos olhar para a entrevista do Severino Ngwenya e tentar perceber se esta entrevista tem alguma realidade ou simplesmente nos traz aqui de novo as mesmas questões que no outro tempo aconteceram e estamos somente para repetir mais um ciclo. Severino Ngwenya considera que Moçambique pode deixar de ser uma nação. Primeiro, só olhando para este título, eu consigo definir o senhor professor como um socialista. Por quê? Porque os socialistas sempre exploram essa parte de pertença, ou seja, a necessidade do ser humano pertencer a um grupo, pertencer a uma comunidade. Isto é explorado. Sabemos que todo o ser humano é, por natureza, um ser que vive, de fato, em comunidade, em família. Só que a ideologia socialista explora exatamente este lado para levar as pessoas a fazerem coisas em nome do coletivo, coisas que muitas das vezes não representam os interesses de cada pessoa que faz aquele coletivo. E este é o problema muito básico da ideologia socialista, é que a ideologia socialista procura aglutinar os interesses de cada pessoa no coletivo. Vamos olhar o que diz o professor. O filósofo Severino Ngwenya defende que os resultados que serão proclamados pelo Conselho Constitucional vão fragmentar o país. Ngwenya diz que qualquer resultado vai servir como fósforo que pode piorar a situação do país. E bom, o país já está fragmentado e eu não sei se o professor ainda não percebeu isso. E, mais uma vez, por que o professor fala isso? Porque a visão do socialismo é de olhar para uma nação e olhar um povo. É verdade que quando nós olhamos para um país, nós estamos a olhar para uma nação, mas cada indivíduo dentro de um país, dentro de uma nação, é um indivíduo diferente do outro. E a ideia dos socialistas é de dizer que todas as pessoas podem ser aglutinadas num único só pensamento. E este é um ponto, mais uma vez, errado. É por isso que ele fala que o país pode vir a se dividir. O país é fragmentado. Todos os países são fragmentados por natureza. As pessoas não pensam do mesmo jeito. O que une as pessoas, de fato, não são essas mantras políticas que os políticos gostam de repetir, de unidade nacional. Não, isso não une as pessoas. Dizer unidade nacional e repetir quantas vezes você quiser isso, não torna um país unido. O que torna um país efetivamente unido é quando as pessoas dentro de um país conseguem ter liberdade de fazer o que essas pessoas querem. Percebe? Aí as pessoas não têm problemas de conflito. Cada um está buscando alcançar seus objetivos. E é isso que torna as pessoas unidas. Não é essas repetições que os políticos gostam de dizer, unidade nacional, que não é isso. Então, a visão do professor é de que o país vai se fragmentar. O país é fragmentado por natureza. O país é polarizado por natureza. Todas as pessoas não pensam do mesmo jeito. Em entrevista ao jornal O País, Severino Ngwenya disse que Moçambique está em perigo iminente de fragmentação. As pessoas são diferentes. Isso significa fragmentação, se o senhor não percebe. A polarização está no mais alto nível. Moçambique voltou a ser um país onde a questão tribal e regional está no centro de preocupação de todos.
E não, isso não é verdade. O que acontece é que os políticos sempre exploraram essa necessidade deles, de acordo com a ideologia socialista, de querer unir as pessoas. Só que você não vai unir as pessoas à força. O que une as pessoas são os interesses de cada pessoa que, quando são conjugados no mercado livre, ou seja, quando os interesses das pessoas entre eles de fazerem trocas, de fazer negócios, de fazer relações se conjugam, estas pessoas se tornam unidas, porque vamos lá, se eu sou moçambicano, vou à África do Sul, quando um sul-africano percebe que existe uma relação de benefício entre eu que saio daqui, vou lá comprar seus produtos, lhe dou dinheiro e eu levo os produtos. Quando ele percebe isto, ele começa a perceber que entre fazer xenofobia e ter relações comerciais, o melhor é ter relações comerciais comigo. Então, este interesse é o que vai tornar as pessoas unidas e não os discursos, mais uma vez, de unidade nacional. Ninguém vai aceitar outras pessoas de outras etnias porque o Estado, o governo está a exigir que as pessoas sejam unidas. Não funciona assim. Então, a polarização sempre existiu, porque a polarização significa pessoas pensando diferente. E não é problema isto. Moçambique voltou a ser um país onde a questão tribal e regional está no centro das preocupações. Não está, não é isso. O que está no centro das preocupações das pessoas, meu senhor, é pobreza, são problemas cotidianos da vida das pessoas que impactam a vida das pessoas. O que impacta a vida das pessoas é o desenvolvimento pessoal das pessoas que está em causa por conta exatamente das políticas do governo, por conta de como o nosso Estado funciona. Isso está no centro. Sinceramente, não vai me dizer que as pessoas estão preocupadas com se a pessoa é de centro, se a pessoa e que isso faz mudança na vida das pessoas. Não é verdade isso. São todos ingredientes para pôr em perigo a nossa existência como país e como nação, disse o filósofo. Sim, mais uma vez a exploração desse senso de pertença. Olha, é preciso dizer que essa história de pertença em si só é uma outra utopia que os Estados criaram exatamente para colocar esta necessidade das pessoas não fazerem reformas, revoltas muito radicais, porque afinal de contas você tem que pensar sempre que Moçambique é teu país, então tu não pode fazer coisas assim radicais. Mas a verdade, países não existem. Essas linhas de divisão fronteiriça não querem dizer absolutamente nada, não querem dizer nada. Isso é usado apenas para manter o controle das pessoas e criar esse senso de pertença muito grande, de nacionalismo muito grande, que não traz um benefício realístico. Essa é a verdade. Para Ngwenya, os resultados que serão proclamados no dia 23 pelo Conselho Constitucional podem piorar a situação do país. Esses resultados finais que serão proclamados, ganhe um candidato ou ganhe outro, vão ser um fósforo que vai acender o petróleo. De fato, o país está em fragmentação. Ngwenya não parou por aí e explicou que o presidente que será proclamado, independente de quem for, não terá legitimidade suficiente para governar o país e levar os moçambicanos para o desenvolvimento. O acadêmico diz que é preciso que o país saia da situação de dependência em relação a outros países e a única maneira de fazer é com o governo legítimo capaz de unir o povo. Bom, neste momento, senhor Severino Ngwenya, existe uma pessoa que tem legitimidade, não apenas legitimidade em termos daquilo que dizem as instituições que legitimam os candidatos que concorrem às eleições, mas que tem legitimidade mais importante, que é a legitimidade popular. Neste caso, é o Venâncio. Então, existe sim alguém que tem legitimidade e que tem capacidade de aglutinar exatamente aquilo que a maior parte das pessoas pensam neste momento. Essa pessoa é o Venâncio Mangá. A questão é, as instituições deste país estão todas elas depletadas, sem condições de efetivamente garantir que este candidato venha a governar, mesmo que ele seja proclamado como vencedor. O que vai se seguir aqui é ele ser sabotado exatamente porque estas instituições, até o tempo delas serem reformadas, não vão ficar de mãos paradas.
vão lutar exatamente contra o vírus que vai se chamar o VM7. Então, nós estamos esperando um sistema que vê o VM7 como um vírus e que vai tentar combater a ele. Então, isto é o que vai tornar a vida de Venâncio Mondlane na presidência ou na governação deste país difícil. Isso eu posso te dizer. Não vai ser por conta da falta de legitimidade da população, não. O VM7 tem legitimidade da população. O que vai acontecer se ele for a governar é que o fato das instituições moçambicanas serem aparelhadas, isso levará com que essas instituições, ao invés de ir na direção de permitir que ele governe, essas instituições vão sabotar o governo do Venâncio Mondlane. Isso que vai acontecer. E sobre este ponto que o senhor diz que Moçambique tem que deixar de ter dependência entre outros países, meu senhor, aqui você acabou de assinar exatamente que o senhor é um socialista. Não existe, e todos vocês que escutam meus vídeos, veem aqui, prestem atenção, não existe um país que vá desenvolver sozinho. Esqueçam isso. Moçambique, quando ficou independente, expulsou os portugueses. E ficou a fazer o quê? Digam-me lá. Ficou a fazer o quê? Os prédios do tempo colonial estão a cair aos pedaços. Que nacionalizaram, disseram, temos agora os prédios para nós, tudo é nosso agora. E depois fizeram o quê? Essa ideia toda de que Moçambique não precisa de depender de... Não, meus amigos. É aí onde mora o perigo de um país se tornar uma ditadura. Porque sabem o que é que acontece? Quando um país tem relações com outros países, relações de interdependência, isso faz com que o país tenha necessidade de trabalhar exatamente para atender aquilo que é a exigência daqueles países na qual o país faz parte. Se são relações econômicas, relações comerciais, o país tenta lutar para chegar no mesmo padrão que aqueles outros países estão. Eu vou dar exemplo, por exemplo, da União Europeia. Como é que um país se torna membro da União Europeia? Tem que mostrar que está a combater a corrupção de verdade, provar, tem que mostrar que é um país democrático. Veja, os países dali da Europa, mesmo aqueles países que eram ditadores, como é que eles se tornaram democráticos? É que começaram a ver o benefício da aliança da União Europeia, que é uma aliança de livre comércio. Ou seja, se tu faz parte da União Europeia, você pode circular como cidadão, pode fazer negócio como cidadão, sem restrição, como se estivesse no seu próprio país. Você consegue ir para Portugal, consegue ir para a Espanha, consegue ir para a Itália e fazes negócio dentro desse, como se estivesse no seu próprio país. E isto traz benefício a todos os países, porque os indivíduos circulam à vontade e fazem seus negócios à vontade. Agora, os outros países que ainda não estão dentro dessa aliança começam a ver que aqueles países que estão dentro da aliança estão a se beneficiar disto, porque os seus cidadãos estão a fazer negócio livre e estão a desenvolver. Então, diga-me lá, esse isolacionismo que Moçambique está a buscar com este argumento do professor, vocês acham mesmo que esse isolacionismo visa melhorar um país? Não, não visa melhorar um país. Basta vocês verem a Coreia do Norte, basta vocês verem a Venezuela, basta vocês verem a Cuba, para vocês tirarem as lições sobre este argumento do professor de dizer que Moçambique não tem que depender de outros países. Isso é uma grande utopia e é aqui onde mora o perigo de um país se tornar de fato um ditador. Porque isso significa eu quero me fechar aqui, fazer minhas coisas, não quero ninguém me perturbando. É isso mesmo. Significa que Moçambique está a negar ser inspecionado pelos outros. Mas, ao mesmo tempo, Moçambique vai para fora, busca dinheiro de ajuda externa. Então, que tipo de país é este que diz que vai desenvolver sozinho? Isto é hipocrisia misturado com hipócritas. Não tem isso aí. Não há nenhum país que desenvolveu sozinho. É mentira. Se vocês querem arriscar ir por este caminho, vamos lá. Vamos ficar atrasados tecnologicamente, vamos ficar atrasados na medicina, vamos ficar atrasados em tudo que existe no mundo moderno. O resultado será esse. Porque não há nenhum país que desenvolve por conta própria sozinha. Precisamos de pessoas que entendem coisas que nós não entendemos. Isso é o que traz desenvolvimento. E é isso que faz você sair daqui de Moçambique, ir para a África do Sul, comprar algo que você percebe que te traz muito mais ganho do que se você talvez comprasse a mesma coisa aqui, ou porque essa coisa não existe aqui. É isso que traz desenvolvimento. Moçambique
que nós queremos? Tem que ser um Moçambique muito mais aberto economicamente, no mercado aberto, irmos para a África do Sul com facilidade, irmos para a China com facilidade, irmos para a Europa com facilidade, fazer negócio com facilidade. Não é um Moçambique trancado dentro de si dizendo eu vou conseguir. Não, vai ser um suicídio, vamos terminar novamente na cova. Somos um país pobre, não miserável. Eu não sei não, nós somos miseráveis, na minha opinião. Não conseguimos dar de comer às nossas populações, nós não temos escola em condições, nós não temos medicamentos, hospitais. Exatamente. Quem mesmo se parece conosco? Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. É incrível, sabe, senhor professor? Eu não consigo entender como é que o senhor pode dizer que Moçambique é capitalista. Por que o senhor não foi para Cuba, onde tem melhores médicos para se tratar da sua saúde? Por que não foi para a Venezuela? Por que não foi para a Coreia do Norte? Porque esses são países socialistas, com estados ditatoriais. O senhor foi para a Europa e o senhor chama Moçambique de um país capitalista. Repito, se existe esse capitalismo, só existe num papel. Não existe na prática. Não há capitalismo em Moçambique. Em Moçambique, quem gerencia a economia, controla a economia, é o Estado. Quando há contratos, esses contratos são contratos do clientismo, onde o Estado dá dinheiro, distribui empregos para seus conhecidos. Não há concorrência em Moçambique, não há mercado livre. E é por isso que temos esses problemas aqui. E repito, quem promete saúde, escola de graça não é o capitalismo. No capitalismo não tem nada de graça mesmo. Vocês podem gostar, podem não gostar, mas a verdade é que o capitalismo dá exatamente aquilo que cada um merece. E não dá a cada um conforme suas necessidades, não. O capitalismo dá a cada um conforme aquilo que cada um merece. Quem diz que vamos dar a todos conforme suas necessidades é o socialismo. E não dá nada. Dá hospitais que faz gesso com cacholas. Dá hospitais que quando chove os médicos têm que pôr baldinhos. É isso. Isso é o fruto, o resultado do socialismo, senhor professor. Então, não sei não se não somos miseráveis. Eu acho que somos. E o senhor está querendo nos levar de volta a repetir o ciclo. Só isso. Somos um país assistido que vive na boa vontade de outros países. Esse não é a culpa de países de fora. Do contrário, é um favor que eles estão fazendo, apesar de que não estão fazendo ao povo moçambicano, porque o Estado moçambicano, os políticos roubam esse dinheiro. Quem está mal aqui, quem não está organizado aqui, não são os países de fora, somos nós. Nós é que estamos mal. Nós é que estamos em problema, não são os países que nos dão ajuda ou que não nos dão ajuda. Porque vejam, mesmo a Coreia do Norte sendo uma ditadura, existem ajudas que chegam à Coreia. E quem nega essas ajudas é o Kim Jong, que diz, não, nós vamos conseguir. E como é que eles conseguem? Matando as pessoas à fome, simplesmente quanto isso. Porque ditaduras são assim mesmo, se trancam para dizer, nós vamos conseguir, até afundarem completamente no fundo. É o que o senhor está aqui a dizer. Nós vamos repetir um ciclo para descobrirmos que estamos no fundo do poço de novo. Severino Goenha apelou a todos os moçambicanos para que tenham uma atitude responsável e um acordo antes da proclamação dos resultados. A minha pergunta é, esse acordo vai ser com quem, entre quem? Porque neste momento nós temos o povo e depois temos a elite governante que não quer de nenhuma forma arredar o pé. Isso fica claro, não vai acontecer nenhum acordo nestas condições. O que o senhor está a apelar é, mais uma vez, apelar para as pessoas se domesticarem, aceitarem a ditadura. Isso é o que o senhor está aqui a apelar de uma forma muito mais sutil. É o que tem aqui. Um acordo de bravo. Quer dizer, não em que há derrotados e vencedores, mas que haja só um vencedor, o povo moçambicano. Meus amigos, primeiro, isso aqui é uma contradição, porque se diz que não há derrotados e vencedores, mas depois há vencedor, que é o povo moçambicano. Enfim, é uma contradição. Assim, e tem que ser assim. Esta colocação do professor demanda uma necessidade de proteger, preservar aquelas pessoas que fizeram mal ao país. É isso que está aqui. O professor está a defender que os que fizeram mal ao país não deverão ser perseguidos, digo, pela justiça,
porque não é perseguir as pessoas no sentido literal, mas perseguir as pessoas pela justiça. Porque, afinal, se nós descobrimos que fizemos coisas erradas, é preciso que essas coisas sejam castigadas para que elas não voltem a acontecer. Ou vamos de novo repetir o ciclo e não vamos sair deste ciclo. Para isso é preciso que cada um meta um pouco de água no seu próprio vinho. Exatamente. O professor está a pedir moderação. Só que na situação em que nós estamos, não estamos em condição de pedir para o povo moderar nada. Podemos pedir para a elite que está a governar moderar. Estão a moderar? Não. O senhor presidente prometeu usar toda a sua energia para pacificar o país. E como é que ele fez isso? Matando pessoas, indo no cemitério no dia do enterro dos entes queridos, ir lá matar de novo as pessoas. Então, o senhor Severino Wenhe, quando fala, tem que ir perto da realidade e não falar em elucubrações. Isso aqui é elucubração. Não faz sentido. Repito, não se negocia numa situação em que você tem um lado que não valoriza a negociação, não valoriza a justiça, não tem esses valores como parte da sua ideologia. Não se faz negociação com essas pessoas. O filósofo apela também a menos rigidez, mas a abertura, mais disposição e mais plataforma de diálogo a quem é de direito. E quem é esse de direito, senhor professor? Tem que dizer aqui, porque quem é de direito pode ser o diabo, pode ser, sei lá, o satanás. Quem é essa pessoa que é de direito, que é para fazer as negociações? Repito, digo para vocês, não haverá negociações na situação em que nós estamos. Qualquer negociação será apenas um resultado alcançável, mas que não vai trazer nada de novo. Severino Wenhe condenou algumas atitudes que têm caracterizado as manifestações, dizendo que os bandidos estão se aproveitando da situação para fazer desmando. Ora, senhor, o Estado tem o dever de proteger as pessoas e de proteger a propriedade do Estado, certo? Por que o Estado não está a fazer isso? Não é o trabalho do Estado pegar os bandidos para a cadeia? Então, de onde os bandidos vieram? Ou os próprios manifestantes que são bandidos? Porque aqui temos que perceber o que o senhor está a dizer. O senhor está a dizer de uma forma invertida para as pessoas não fazerem manifestação, não fazerem revoltas. É que o senhor está a dizer aqui. Aquela reportagem de prisioneiros que fugiram na cadeia em Gaza, aquela reportagem cheira muito mal. Parece muito mais algo que foi fabricado exatamente para azedar as coisas para os manifestantes. Não me parece muito lógico que os prisioneiros conseguiram fugir da cadeia, os agentes não conseguiram fazer nada. Isso é muito, mas muito estranho. E já para já, se é que é verdade que fugiram, que tragam, porque o Estado tem força para matar os manifestantes, tem armas blindadas. Não pode não ter força para ir atrás dos bandidos que fugiram da cadeia. O Estado tem que ir atrás daqueles bandidos. Ouviram, senhor? Ir atrás dos bandidos, lhes trazer na cadeia. É vosso trabalho, é vosso dever. Queimar carros, infraestruturas que precisamos, sei lá, queimar tribunais. Não sei se precisamos desses tribunais, na verdade. Tirar linhas férreas, destruir infraestruturas necessárias e fazer o país voltar para trás. Porque esses tribunais servem muito mais para enriquecer, roubar a sociedade, enriquecer o Estado. Só isso. Dar dinheiro para o Estado comprar mais blindados para não lutar contra o terrorismo em Cabo Delgado, mas lutar contra manifestantes. Esse que é o problema. Esse que é o problema. E aqui chamo a atenção a todos os moçambicanos. Meus amigos, nós não temos apenas um problema de um partido que governa com mão de ferro. Nós temos um problema de um Estado, todo ele depletado, sem função. Precisamos entender que daqui em diante o que devemos buscar não é apenas mudar o partido que está a governar o país. É também reformar de forma radical o Estado moçambicano. O papel do Estado moçambicano precisa ser reformado. Estão a perceber? Devemos buscar um Estado mínimo onde o nosso Estado é guiado pelo livre mercado, que significa a adoção efetivamente do verdadeiro capitalismo, onde todas as pessoas podem ganhar em função dos seus esforços.
É isso que é mais justo para todas as pessoas. Não devemos mais cair nessa papagaiada de que o Estado vai concentrar e vai gerir os recursos e então depois vai redistribuir para nós, cá da camada mortal, e vamos conseguir ter uma vida equitativa, igual. Não, isso não vai acontecer. É o mesmo erro que nos levou aqui e se voltarmos a repetir, estaremos de novo na mesma situação. Queremos um Estado mínimo, onde o Estado interfere minimamente na vida econômica, na vida social, sobre o que as pessoas fazem, deixam de fazer, qual é o negócio que as pessoas devem fazer ou deixam de fazer. Temos que buscar um Estado mínimo. Temos que buscar um Estado com menos interferência, que cobre menos impostos. É este Estado que vai nos levar ao desenvolvimento. Isso só é possível dentro da implementação do verdadeiro capitalismo. Livre mercado, propriedade privada, garantia de propriedade privada, garantia de que o empresário vai investir seu dinheiro e o Estado, de repente, não vai ter um surto para roubar aquele empresário. É isto que nós precisamos. Então, não, nenhum acordo de bravos aqui vai resolver o nosso problema. Este acordo, eu acredito que é igual ao mesmo acordo de 92. Acredito que naquele momento poderia muito bem ter se chamado aquilo um acordo de bravos, onde não houve derrotados. Até porque o professor disse em uma das suas palestras que nem a Frelimo nem a Renamo ganhou aquela guerra. Então foi mais um acordo de bravos, não é? Que ganhou o quê? Moçambicano. E ganhou o quê? Isso aqui que nós estamos a viver.